E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Palavra do autor de Hebreus para um grupo de discípulos que estavam enfrentando lutas, dificuldades, e ele está mencionando agora elementos para aqueles discípulos, elementos que são importantíssimos na caminhada com Jesus, na caminhada como discípulo de Jesus. Ele pede para eles não abrirem a mão da confiança. E essa confiança, ela tem a ver com a coragem. Confiança intimamente ligada à coragem. E para andar com Jesus, você precisa ter coragem. Ter um coração corajoso, firme e decidido. Ele menciona um outro elemento que é importante na caminhada com Jesus. Ele fala de perseverança, de insistir, de continuar, a despeito das pancadas da vida, a despeito das adversidades da vida, das dificuldades, das perseguições, das injúrias, das calúnias, deve-se perseverar. Porque na vida o que mais importa não são as vitórias que a gente tem, mas o quanto de pancada da vida que a gente toma e ainda continua olhando para Jesus, com os olhos fitos em Jesus. Isso é a perseverança. Enquanto você aguenta de pancada da vida e ainda continua olhando para Ele, sem perder a fé, sem desanimar, sem olhar para trás. Ele fala isso, olha, não olhe para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás, voltam para trás. Não. Nós somos daquela qualidade de discípulos que mesmo tomando pancadas da vida, nós continuamos olhando para frente, lá para onde nós queremos chegar, para quem é nosso alvo, para quem é nosso modelo, para quem é o nosso tudo, o nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador, nosso ajudador, nosso provedor, Jesus. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. No início dessa reunião, você que está seguindo Jesus, tenha confiança, essa ousadia de caminhar com Jesus a despeito dele, e persevere olhando para ele a despeito das pancadas da vida. Amém? Olhando sempre para Jesus. Essa é a caminhada como discípulo de Jesus. Confiança e perseverança nele, unicamente, exclusivamente nele. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que esse seja um encontro em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Ele falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se 2 de vós concordarem em alguma coisa, Jesus está falando desse encontro, mas um encontro em comunhão. Jesus está presente quando 2 ou 3 estiverem reunidos, se houver concordância, se um querer bem o outro, se nós nos amarmos uns aos outros, aí Jesus se faz presente. Não é qualquer encontro que menciona o nome dele e ele está presente, não. É se você e eu, nós nos queremos bem um ao outro, se nós não temos amargura um com o outro, se nós queremos ser suporte um para o outro, aí Jesus se faz presente, aí a concordância, aí a comunhão. Então vamos orar nessa fé, nessa certeza, nessa comunhão. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é o nosso alvo. Nossos olhos devem estar no Senhor somente. Que nessa caminhada como discípulo possamos ter confiança, possamos ter perseverança e seguirmos os seus passos, seguirmos o teu caminho. Nós confessamos que dependemos da tua graça, bondade e misericórdia,
que esse encontro seja um encontro que haja harmonia, que haja comunhão, que haja a Tua presença, Senhor, e que possa haver edificação, crescimento espiritual, discernimento espiritual para a vida. Nos instrui pela revelação das Escrituras, a inspiração do Teu Espírito, que de alguma forma todos possam receber a porção do Teu Evangelho, o princípio do Teu reino, para viver na vida, para fazer diferença na vida. O Senhor conhece os corações, sabe que cada um está buscando por este lugar, que todos possam encontrar uma porção de Ti e saírem daqui fortalecidos para o cotidiano, para serem sal da terra, para serem luz do mundo por onde andarem, somente para a glória do Teu nome. Queridos, amém? Deus tem sido muito bom para com o seu povo, e esse é um momento de louvor e adoração, esse é um momento de nos entregarmos na presença do Senhor, nos derramarmos na presença do Senhor e louvarmos o Senhor com todo o fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Amém? Vamos louvar ao Senhor.
Como é bom estar na casa de Deus, como é bom poder louvar ao Senhor. Confesso aos irmãos que essa semana foi uma semana um pouco atribulada. E quando a semana é atribulada, não vejo a hora de estar na presença do Senhor com os irmãos, porque aqui o Senhor habita e aqui o Senhor dispensa as suas bênçãos, a sua manifestação, a presença do Senhor no nosso meio, ela é tremenda. Amém? Amém. Vamos continuar louvando o Senhor, continue nesse espírito. O Senhor tem muito a falar conosco essa noite. Eu sei
entregou o seu Filho na cruz do Calvário por nós, por cada um de nós. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, por sua causa, Pai, para te louvar e agradecer o teu nome, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, Senhor, no nosso meio. Precisamos de Ti em nossas vidas. Precisamos de Ti em nossas famílias, Senhor. Precisamos de Ti em nossos negócios, Senhor. Vá na nossa frente, ó Pai, nós te pedimos. Caminhe diante de nós, ó Pai, abre os caminhos para a Tua igreja, Pai. Abre caminhos para o Teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, esta noite, ó Deus. Precisamos ouvir a Tua voz. Pai, nós somos necessitados de Ti, Deus. Sem Senhor, não somos nada, Pai. Age, Senhor, em nosso coração. A começar de mim, ó Pai, começa a quebrar o meu coração, ó Deus. E toda vez que eu entrar aqui na sua casa, Senhor, que eu saia diferente, porque o Senhor tocou em minha vida. É isso que eu desejo, Senhor, que aconteça na vida de cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai. Que o Senhor toque nas vidas aqui, Senhor. Que haja cura, libertação, para a glória do Teu nome, Deus. Aleluia. E que nós possamos proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que nós possamos abrir as nossas bocas e glorificar o Teu nome. Porque só o Senhor merece todo louvor e toda adoração. Por isso eu te peço, querido, dê uma grande salva de palmas ao nosso Deus. Porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
Diga assim, igreja. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Glória ao teu nome, Jesus. Cantamos, Pai, na beleza do teu sangue. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai. Aleluia. Senhor, na sua mão. Aleluia. A igreja pode sentar um instante. Boa noite a todos, a paz de Jesus. Quem tem sentido a presença de Deus aqui no nosso meio, diga amém. Amém. Deus está conosco. Pessoal, eu vou ler um texto aqui de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. A gente vai recolher os nossos dízimos e ofertas, mas eu vou ler esse texto da palavra de Deus que fala sobre o assunto, tá? Malaquias 3, 10, diz assim. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, fique à vontade. Malaquias 3, 10.
tragam o dízimo todos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações nos chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, é uma ordenança bíblica, né? E eu já tenho ensinado sobre isso para vocês, a vocês. Então, você pode separar aí a sua oferta, o seu dízimo, para a gente entregar ao Senhor nesse momento. Então, enquanto os irmãos vão passar para recolher as ofertas, a gente vai louvar o Senhor, mesmo sentados, a gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Eu vou pedir que o Felipe faça essa oração para nós, concedendo as ofertas. Em seguida você pode ofertar aí, entregar ao Senhor aquilo que é dele e louvar a Deus com alegria juntamente com a gente. Amém? Felipe, pode orar? Senhor, Pai amado, Pai celestial, nesse momento, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor, pedimos que o Senhor possa abençoar esse momento, uma forma, Senhor, de gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem escrito, Senhor, uma forma de agradecer a Ti, Senhor, pelo sustento de cada dia, Senhor, que Tu possas abençoar, Senhor, o dízimo e as ofertas de cada um, para que esse tempo, essa casa, Senhor, seja mantida, Senhor, que o Senhor possa ser o Deus provedor, Senhor, na vida de cada um de nós. Que o Senhor possa abrir portas, Senhor, aquele que está desempregado, ou por algum outro motivo, Senhor, esse ventura não possa, Senhor, não pode contribuir no dia de hoje, mas que possamos, Senhor, dar o coração, Senhor, que essa obra possa se estender, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Te agradecemos por isso, Pai. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração,
você pode sentar e abrir as suas Bíblias aí em Efésios, capítulo 4. Novo Testamento, carta escrita por Paulo a uma igreja que estava em uma cidade chamada Éfeso. Por isso, Efésios. Carta aos Efésios. Se Paulo escrevesse a uma igreja de São Bernardo, talvez seria a carta aos batateiros, alguma coisa assim, aos São Bernardenses. Não é não, Gilson? Alguma coisa dessa natureza, mas ele escreveu para a igreja de Éfeso, então, carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. O tema da nossa reflexão hoje é: a mudança que a sociedade precisa é a mudança que Deus quer. Esse é o tema da nossa reflexão. A mudança que a sociedade precisa é a mudança que Deus quer. Quando, há algumas semanas, quando eu anunciei que eu ia falar aos homens do café da manhã sobre corrupção, eu acho que criou a expectativa em alguns caras que eu fosse falar diretamente sobre o cenário político que a gente está vivendo, né? A corrupção é a ordem do dia, né? É o tema da vez e tal. E na verdade a gente trouxe uma reflexão com relação à nossa corrupção, né? Nós, a corrupção que está em nós individualmente. E essa mensagem também que eu quero compartilhar com vocês hoje, eu falo sobre a mudança que a sociedade precisa, é a mudança que Deus quer. Ao ouvir esse tema, se você também pensou em alguma coisa relacionada diretamente à situação política, socioeconômica do nosso país, não é bem isso o propósito dessa mensagem, e a gente vai chegar lá, tá bom? Mesmo sentados, a gente vai ler aqui a palavra de Deus com reverência a Ele, e reverência não está no modo como eu estou se de pé ou se sentado, mas está no modo como eu recebo, no modo como o meu coração se comporta nesse momento, tá bom? Efésios 4:17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Só para vocês saberem que os judeus gentios eram todos os povos que não eram judeus, e é gentios, não gentil, gentileza, tá bom? Gentil no sentido de gentinha, de gentalha. Então quem não era judeu era gentil, era gentinha, era gentalha. Então Paulo diz aqui: não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, aí é o capítulo 5, tá? 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados
e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Amém. Então, esse contexto que a gente está vivendo é de um grito, de uma necessidade de urgência, urgente por mudança na sociedade, né? E a gente vê o pessoal nas ruas gritando por mudança, e aí eu acompanhei nas redes sociais um movimento essa semana contra a novela da Rede Globo, né? Isso é um absurdo, nós temos que mudar isso, tal. Eu não cheguei a ver a novela, mas eu ouvi algumas críticas sobre a novela. E vi até que alguns parlamentares evangélicos estavam entrando com representação para tentar brecar essa novela, mas o poder de decisão está na mão de quem tem o controle remoto, o marido. Bem, então, nesse contexto, significa esse grito por mudança. A gente encontra um texto em que o apóstolo Paulo, ele trata de mudança de vida, de mudança de estilo de vida, dando instruções que fazem parte dessa mudança. O apóstolo Paulo fala disso. Esse texto, Paulo então ele confronta o estilo de vida daqueles que não vivem o Evangelho e o estilo de vida que se espera, que é a orientação bíblica para aqueles que abraçam o Evangelho. E eu só queria, antes de entrar no texto, chamar a atenção de vocês, porque Paulo ele vai enumerando algumas atitudes, algumas posturas que são provenientes daqueles que têm essa mudança de vida. Então, existem 3 pontos que são comuns a cada mandamento que Paulo faz sobre essa mudança de vida. Então, quando Paulo fala, não mintam e falem a verdade, então, a cada um desses tópicos, existem 3 pontos comuns que eu queria que você guardasse com você. Primeiro, todas as posturas que representam essa mudança dizem respeito a relacionamentos, aos nossos relacionamentos. A gente vai ver aqui no texto. Por quê? Porque não existe conversão, não existe santificação que seja estritamente relacionada à pessoa de Deus e não tenha qualquer impacto no relacionamento com o próximo. Eu vou dizer, não existe transformação de vida na teoria. Não, teoricamente ele é cheio do Espírito Santo, teoricamente ele foi transformado. Não existe isso na teoria, porque essa mudança, esse enchimento do Espírito Santo, esse estilo de vida cristão, ele tem que ser manifesto na vida real, nos relacionamentos interpessoais. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente observa nas orientações de Paulo, é que todas essas orientações de mudança de vida, ou fruto de uma mudança de vida, tem a ver com os nossos relacionamentos. A segunda coisa, para cada proibição de Paulo, tem um mandamento equivalente, né? Para cada negação, Paulo faz uma afirmação. E aí a gente vai ver nesse texto. Por exemplo, ele diz assim, não mintam. É uma proibição. Antes falem a verdade. Porque não é necessário apenas você deixar de mentir. É necessário que você passe a falar a verdade. Entende que há uma diferença entre assim, eu não minto. Ok, mas você fala a verdade? E aí Paulo diz assim, aquele que roubava, não roube mais, a negativa. E qual é o mandamento, qual é a afirmação que se segue? Antes trabalhe e ajude quem precisa. Porque não basta você dizer assim, eu não roubo. Ok.
Não roubar é, no mínimo, uma obrigação de qualquer pessoa. Não basta não roubar, tem que trabalhar. E não basta trabalhar, tem que ajudar quem necessita. Então vejam que o apóstolo Paulo, a cada tópico dessa mudança de vida, ele diz o seguinte, ó, tem uma negação e tem um mandamento afirmativo. E é interessante notar que o testemunho cristão, ele breca na negação. Aí é muito comum a gente ouvir testemunho, né? O cara vai lá na rádio, na televisão, no templo, para 100 pessoas, e fala assim, eu matava, eu roubava, eu estrupava, né? Ele fala muita coisa errada que ele fazia, que roubava, matava, que estrupava, sei lá o quê, e agora eu me converti. E agora eu me converti. Mas se você roubava, matava e estuprava e parou de fazer isso, não é nada mais que se espera de qualquer pessoa sobre a face da terra. E aí? Aí é a mesma coisa que dizer assim, você é um bom marido? Eu sou, eu não bato na minha mulher, eu não bebo, eu não chego tarde em casa. E aí? Então, não adianta você cumprir aquilo que é negativa, porque isso é o mínimo que se espera. Então, para cada um desses tópicos, o apóstolo Paulo diz assim, olha, não minta, mas não basta não mentir, fale a verdade. Não furte, mas não basta você não furtar, você tem que trabalhar. E a gente vai observar isso a cada passo aqui. E a outra coisa é que a cada ordenança de Paulo, ele dá uma razão de si. Quando ele fala para não mentir, ele explica por que não deve mentir. Quando ele fala para não furtar, ele explica por que não se deve furtar. E infelizmente, eu, Alexandre, fui criado numa geração de crentes que diz assim, por que você não fuma? Eu sou crente. Por que você não bebe? Porque eu sou crente. Assim, por que não pode fazer sexo antes do casamento? Porque Deus não gosta. Mas não há uma ordenança divina que não tenha uma razão a qual a pessoa pensando vai entender o porquê que Deus disse aquilo. Tá certo? Então, por exemplo, assim, por que não pode transar antes do casamento? Se você quiser ser bem simplista, você pode dizer assim, vai ter um jantar em casa. Aí você chega, toma um cafezinho primeiro, come a sobremesa. E depois você vê o jantar, você vai dizer como é que vai ser o apetite. É uma descrição simplista, tá bom? Agora, por que Deus diz assim que não é para ter relação sexual antes do casamento? Porque isso destrói família. Porque aqueles que vivem nessa prática vão casar para quê? Ou aqueles que vão carregando essa prática durante todo. Aí chega lá, já vi tudo que tinha que ver, já vi o que tinha que fazer e tal. E aí o negócio não vai bem. Ou então traz para o casamento práticas que vão gerar no casamento conflito, que não cabem para aquele casamento. Entre outras coisas, gravidez indesejada. Começar a vida 2 é fácil ou não? Já não é. E começar a vida 3? É mais complicado. Enfim, tem N razões. Ela está aqui, Márcio, aqui, ó. É a mais bonita aqui desse lado. É a mais bonita, é a sua. O Márcio estava trabalhando, viu, irmãos? Ele não estava jogando bola, não, estava trabalhando. Então, irmãos, para cada ordenança bíblica tem uma razão de ser. E aí Paulo, então, no texto ele vai falando sobre a mudança que Deus quer que haja. E essa mudança que Deus quer também é a mudança que a sociedade precisa. Vamos lá, as atitudes, versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então, primeira atitude de mudança é: não minta, fale a verdade. Nós não devemos mentir, em hipótese alguma. E não
não basta não mentir, é necessário falar a verdade. Por quê? Evitar a prática da mentira, ou não praticar a mentira sem buscar a verdade, é uma prática capenga, porque a plenitude dessa ordenança, ela acontece quando eu não minto e também falo a verdade. E aí, nesse quesito de falar a verdade, escutem aqui uma coisa: a verdade dita sem amor fere. A verdade dita sem amor fere. Porque nós vemos às vezes pessoas dizendo assim: é a verdade, eu falo a verdade mesmo, eu falo na cara. Não, você tem que falar a verdade, mas a verdade tem que ser dita em amor. Em amor. Eu tinha um agasalho cinza que eu ganhei do meu irmão. Era um tecido meio tactel assim, ele meio que brilhava, assim, sabe, meio brilhante. E eu adorava porque era confortável. E aí, cada vez que eu queria sair para a Tássia com esse agasalho, aí ela fala assim: amor, você não quer botar uma calça jeans? Eu tinha todo animado. Não, mas está ruim. A calça jeans fica melhor. Até assim que a gente caminhou e tal, ela falou: olha aqui, você fica parecendo Michael Jackson, aqueles filmes lá do Moonwalk, com o negócio brilhando. Não tem jeito de você falar a verdade sem ferir. Falar: meu, você está ridículo, isso é feio. E eu feri que o meu irmão me deu, o meu irmão trouxe para mim, era confortável e tal. Mas a minha roupa do Michael Jackson, eu adorava usar. Até que teve um dia eu cheguei em casa, procurei e não achei. Cadê a roupa do Michael Jackson? Ela falou: eu doei, mas não precisava mais. Então é o seguinte, devemos falar a verdade. E a comunidade cristã deve ser conhecida por ser formada por pessoas que têm palavra, pessoas que falam a verdade, pessoa cujo fio do bigode, como diziam antigamente, vale mais que 1 milhão. É por isso que Jesus Cristo ensina: seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Não jurem pelo céu, não jurem por Deus. Por que Jesus ele proíbe que a gente jure? Onde está o pecado nisso? Porque se eu tenho que jurar para que vocês acreditem em mim, é porque a minha palavra não tem credibilidade. É por isso. É por isso que ele diz: não jurem de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso é maligno. Por que Jesus diz isso? Porque eu não preciso jurar. A minha palavra tem que ter tanta credibilidade que o meu sim é sim, que o meu não é não e acabou. Porque o camarada tem que falar: eu juro por Deus que é verdade, porque ele não tem credibilidade. E nós, comunidade da fé, devemos ser conhecidos como aqueles cuja palavra vale dinheiro, vale mais que 1 milhão, vale mais que 1 bilhão. Eu acompanho um pouco o futebol, mas eu me lembro que no Santos tinha um goleiro chamado Fábio Santos, é isso? Quem é Santista aqui? Fábio Costa. Santista já se manifestou. Fábio Costa. Aliás, somando, Wilton, você é o Santista mais novo que eu conheço. Eu acho que você é o Santista mais novo do Brasil. Você está com quantos anos? A idade média da torcida jovem dizem que é. Treinou. Ô, Cadu, foi mal. Mas eu me lembro que esse Fábio Costa, uma vez ele foi convidado para jogar num outro time que eu não lembro qual era. E aí o outro time ofereceu uma fortuna para ele. Pá, tá aqui e tal. E ele disse: não, eu vou jogar onde eu estou jogando. Mas por quê? O seu contrato venceu. Venceu, mas eu dei a minha palavra que eu ia ficar. Mas eu tenho contrato. Eu me lembro que ele falou isso na televisão: a minha palavra vale mais que 1 milhão. Interessante isso. E assim deve ser a comunidade do reino. Nós não devemos mentir, nós devemos falar a verdade. E veja que Paulo diz assim: não mintam, porque além das pessoas, além
da pessoa para quem você vai mentir, sei lá o quê. Ser o seu próximo, nós somos membros uns dos outros. Nós somos corpo de Cristo. E mentira não deve fazer parte do nosso dia a dia. A menor mentira, ela é muito pior do que a verdade mais cruel. Não minta. Essa mudança que Paulo diz começa assim. Quer começar a mudar? Não minta. Segunda coisa, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então a primeira coisa que Paulo diz é o seguinte: não mintam, falem a verdade. A segunda coisa, não percam a calma e tenham certeza de que a ira de vocês é uma ira justa. Por que ira justa? Porque se ira fosse pecado, o apóstolo Paulo já condenaria a ira a um tijolo. Porque a ira é pecado. Não é pecado. Aliás, o apóstolo Paulo parece fazer menção ao Salmo 4, versículo 4, que diz: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e se aquietem. Então, a ira em si, ela não é pecado. Mas veja a orientação de Tiago. Tiago 19 diz: meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Sejam tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, sabendo que, tendo a certeza de que ira não é pecado, ele diz: olha, se você irar, se você se irar, tome cuidado com 3 coisas. Então, ele coloca 3 limitadores para essa parada da ira. Primeiro, não pequem. Não deixem que a ira, que o nervosismo de vocês gere desrespeito para com o outro, gere descontrole para com o outro, gere mágoa, gere violência, porque a ira se torna pecado quando essa ira se torna em desrespeito, em mágoa, em ofensa, em violência. Então o apóstolo Paulo diz assim: ó, se você ficar irado, não peque. O segundo limitador dessa questão da ira é: não fique irado por muito tempo. E a palavra diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não vá dormir irado. Mas isso não é, a gente não pode pegar o lance ao pé da letra. Então eu até eu dormir eu posso ficar irado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque se você for literal nisso, como é que vai lá Groenlândia, que em alguns períodos não faz noite, então passa uma época do ano que é claro que não tem noite, e tem épocas do ano que é noite o tempo todo. Como é que faz? Então, não encarem essa literalidade. Não, eu estou nervoso agora, são 9 da manhã, mas até dormir isso aqui vai passar. Não é isso. A orientação bíblica é o seguinte: não fique irado por muito tempo. Se livre dessa ira o mais rápido possível. E aí assim, o limite estourando do absurdo é: não vai dormir irado, não vai dormir nervoso. Está claro para vocês? Quem entendeu isso de mim? Amém. Amém. O terceiro limitador aqui da questão da ira: não dê lugar ao diabo. O apóstolo Paulo sabe, e nós sabemos, que a linha que divide a ira do pecado ela é tênue, ela é muito fina, é algo muito sensível. Por isso a gente tem que vigiar, porque o diabo fica buscando oportunidade para desestabilizar, para tirar a tua calma, para te deixar irado e fazer com que a sua ira vire pecado. Então não dê lugar para o diabo. Primeira orientação de Paulo, então, nesse processo de mudança é o seguinte: olha, não se mente, fala a verdade. Olha, não dê lugar à ira, não deixa a ira te dominar e se certifica de que você vai se livrar dela o mais rápido possível, que isso não vai te levar para o pecado, que isso não vai te deixar num estado de descontrole. Terceira coisa que o apóstolo Paulo diz, versículo 28: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que estiver em necessidade. Veja,
eu já falei, não basta você não roubar. O que roubava, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas mãos e para poder ter condição de ajudar quem for necessitado. Veja, que essa mudança que a sociedade precisa e que Deus quer, ela começa pela boca, tá certo? Ela passa pelo coração, pela mente, pela questão da ira, do controle. Ela passa por aquilo que nós fazemos com as mãos. Então chega nas mãos e diz assim, ó, você que é parasita na sociedade, que fica chupinhando dinheiro, recursos dos outros, usa a mão que você hoje está usando para roubar, use essas mesmas mãos para você produzir algo de bom. Então Deus é capaz, e só Jesus Cristo pode fazer isso, fazer com que as mãos que outrora roubaram na sociedade agora estejam a serviço dessa mesma sociedade. Isso é mudança que nós precisamos e que Deus quer que haja em nós. A quarta coisa dessa mudança, versículos 29 e 30: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mudança, então, não mente. Não se deixa dominar pela ira. Não sai quebrando tudo. Meu Deus, esqueci lá. Não furta. E não usa a boca para o mal. Usa a língua, usa a boca para o bem. Olha, é o seguinte. Eu vou dar uma aula de Paulo César aqui agora. A palavra grega utilizada para torpe é sarkos, que é a mesma palavra que se utiliza para descrever algo podre, fruto podre, árvore podre, carne podre. O apóstolo Paulo está dizendo assim: não saia da sua boca nada que seja podre, para danificar alguém, para ferir alguém, para humilhar alguém. Antes saia da sua palavra, da sua boca, palavras que edifiquem, que transmitam graça. E olha, é o seguinte, esse negócio do que a gente fala, de não usar a boca para o mal, usar a boca para o bem, é seríssimo, porque aquilo que a gente fala, aquilo que é parte das nossas ideias, das nossas conversas, revela o que está no nosso coração, porque Jesus Cristo diz que a boca fala do quê? O coração está cheio. Então, se você só fala besteira, porque o seu coração só tem besteira. Se você só fala mal dos outros, é porque o seu coração só tem maldade. Se você só fala em dinheiro, é porque o seu coração é um coração ganancioso, um coração consumista. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a questão da malícia no âmbito da sexualidade. E essa nossa sociedade é uma sociedade que uns filósofos contemporâneos dizem que de genitocêntrica. O centro da vida está nessa região aqui. Tudo que fala é sobre sexo. Tudo que olha pensa em sexo. Todas as piadas têm que ser voltadas para sexo. Olha para as pessoas e perde o valor que as pessoas têm, se esquece do valor que as pessoas têm e só olha as pessoas a partir do ponto de vista sexual. Então, se você só fala sobre sexo, é porque o seu coração está encharcado de sexo. A boca fala do que o coração está cheio. E nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. E essa mudança que a sociedade precisa e que Deus quer que haja em nós, passa também por aquilo que nós falamos. Da nossa boca, que não saia a palavra torpe. Use a sua boca para o bem, não use a sua boca para o mal. Provérbios 12:18 diz o seguinte: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Interessante isso, né? Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Se a língua dos sábios traz a cura, a gente pode concluir que a língua dos tolos traz contenda, a língua dos tolos traz mágoa,
a língua dos tolos traz ferida na alma dos outros. Então, se as suas palavras só têm ferido, se as suas palavras só têm feito mal, você precisa urgentemente ouvir a instrução do apóstolo Paulo, para que da sua palavra não saia, da sua boca não saia palavras de morte, palavras de destruição, palavras que menosprezam, palavras que fazem mal às pessoas, mas que a sua boca, que dela saem palavras que transmitam graça de Deus. E por que na sequência Paulo diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, falando sobre a boca, falando sobre usar a boca para o bem e não para o mal? Porque o Espírito Santo habita em nós, habita na igreja, para trazer santidade e para trazer unidade. E toda vez que a minha boca fala o mal, toda vez que a minha boca fala a palavra podre e corrompe a nossa unidade, corrompe aquilo que Deus tem construído na vida das pessoas, nós estamos indo contra aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, aquilo que Ele quer, e Ele se entristece. Portanto, não use a sua boca para o mal, fale palavras de bênção em nome de Jesus. Amém? E aí é nesse sentido que eu creio que a palavra tem poder. Não é? Porque a gente fala assim: não, a palavra tem poder. Eu não creio que a palavra tem poder no sentido assim, místico, né? Eu vou parar de frente para o espelho, aí o Marcão acorda, olha para o espelho e fala: você é bonito, você é bonito, você é bonito, você é bonito. E aí já vai mudando na mente, o rosto, o cabelo e tal. Quando olha, está o Rodrigo Hilbert lá. Não existe isso. Isso é confissão positiva. Aí você vira para um cara que não trabalha, que não estuda, e fala assim: você é uma bênção, você é uma bênção, você é uma bênção, você trabalha, você é tudo. E isso vai fazer o cara: você é uma bênção, você é uma bênção. Ai, virei uma bênção. Nesse sentido não, mas no sentido de ferir as pessoas, ou no sentido de edificar as pessoas, a palavra tem poder. Alguém crê assim? Amém? E aí Paulo continua, versículo 31 em diante: livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, e gritaria, e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, a outra coisa que Paulo diz nesse processo de mudança, para que nós mudemos, ou como resultado dessa mudança, é: não seja maldoso, seja bondoso, não seja amargo, seja amoroso. Se a água que nós bebemos é água da vida, do nosso comportamento e nos nossos relacionamentos não podem fluir o mal. Entende isso? Se eu digo que eu bebo da água da vida de Jesus Cristo, se eu digo, gente, pelos frutos se conhece a árvore. Então, se nos meus relacionamentos eu sou maldoso, eu sou amargo, eu crio intriga, se esse é o meu fruto, eu sou pé do quê? Eu sou pé de malignidade. Vejam que o apóstolo Paulo diz que deve ficar longe de nós a amargura, que é o espírito azedo, a conversa azeda, nunca tem nada de bom, nunca tem nada de... Então assim, você vai falar com um cara: foi bom o culto hoje, né? Ai, mas o louvor está muito alto. Interessante a palavra, né? Ah, mas o pastor pegou muito. O dia está bonito hoje. Ih, mas vai chover. Você sabe esse tipo de coisa? Que nada. Tipo o desenho da minha época, do Lipe e Hard. Céu, azar. Tudo é negro, tudo é ruim. Então isso tem que ficar longe de nós. Indignação e ira, é gritaria, é bate-boca, é confusão. Gente, tem casa de crente que parece encontro de torcida do Corinthians e do Palmeiras. É briga, é gritaria. Isso tem que estar longe de nós. Paulo também fala assim sobre calúnia. Calúnia é falar mal do outro ou destruir a reputação do outro.
fofoca. Isso não cabe. Nós precisamos mudar nisso. Esse tipo de coisa é necessário sair, ser extirpado de nós, da sociedade, porque é a mudança que a sociedade precisa e que Deus quer que aconteça em nós. Maldade, quer maquinar o mal em todo o tempo, sempre dá um jeito de prejudicar o outro. Lembra da Carminha na Banda Azul? Eu vi a Carminha na outra banda. Que não pega a Rita. Rita. Ela passou a novela tentando maquinar o mal. Isso não cabe no meio cristão. Essas atitudes devem ser substituídas por bondade. E o Sermão da Montanha diz que nós devemos agir com bondade até com os nossos inimigos. Paulo diz que nós devemos ser compassivos, isso é ternura. E perdão. Perdão é agir com o outro assim como Deus agiu conosco. Para finalizar, versículo 3 e 4, do capítulo 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Então Paulo, ele diz assim, você precisa de mudança, vocês precisam mudar. A mudança que a sociedade precisa e que Deus quer, passa por falar a verdade, não mintam. Passa por não ficar irado com tudo e deixar com que isso te descontrole. Não roube mais, trabalhe. E aí Paulo vai falando e chega ao ponto de dizer o seguinte, olha, não façam do seu assunto, não faça dos seus papos sujos, indecentes, imorais, participando de piadas sujas e comentários com conotação sexual. E infelizmente, a gente se depara com muito crente que adora fazer trocadilho sexual. É interessante isso. É interessante no sentido de assim, é desesperador, né? Crente que fala de mulher de um jeito que, irmãos, lá no meu trabalho, para quem não sabe, tá? Eu saio daqui e não vou para uma redoma de vida, quando eu fico lendo a Bíblia, jejuando e orando até o próximo domingo, quando eu volto aqui para o culto. Não é isso. Eu não faço isso. Eu saio daqui, eu vou comer, aí chego em casa, bato papo, vou postar os negocinhos aqui, amanhã de manhã, o garoto desperta cedinho, a mulher levanta, eu fico na cama. E a rotina é isso aí. E aí depois que ela levanta, arruma tudo, eu levanto, vou trabalhar e trabalho como todo mundo que trabalha. E um dia no almoço, os caras lá falando sobre questão sexual, não sei o quê, não sei o que de não sei quem, é fulano que faz isso, é fulano que fez aquilo, papapá. Ah, lembrei. Eu até postei sobre isso. Era sobre aquela moça que deu problema ela colocou silicone em tudo na perna, hidrogel, a Andressa Horácio. E aí a gente está falando, agora se converteu, no cerne dessa questão, eu disse assim, olha, aí o pessoal disse assim, você não fica nessas coisas que você cristão, eu falei, não. É porque eu tive uma mãe, eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma esposa e tenho uma filha. Eu ia ficar muito nervoso, ia ficar doido se soubesse que alguém fala de uma delas do jeito que vocês falam das mulheres na rua. Estou dizendo, a sociedade perdeu a noção. E quem consome pornografia está criando um problema imenso, não só para a sua alma, não só para a sua vida, não só para a indústria que está por trás de tudo isso aí, como também para os seus filhos. Porque vocês estão fomentando um mercado que está pervertendo a mente dos rapazes, de modo que lá na frente,
Os rapazes que são candidatos a se casarem com a sua filha ou as suas filhas, vão entrar para um casamento com a mente totalmente pervertida, e a sua filha, ela vai ser vítima da perversão que você ajudou a criar consumindo a pornografia. Sabia disso? O seu filho, ele vai ser impactado por essa perversão que você consome, porque ele só vai conseguir se relacionar com moças que passaram por tudo que é tipo de perversão na vida e vão chegar estrupiadas no casamento, porque você fomenta esse mercado pornográfico. É você que fomenta isso. É isso. E o apóstolo Paulo diz que esse tipo de coisa não deve nem passar perto da gente. Sequer façam menção disso. E é interessante o seguinte: falar besteira, falar de baixaria, piadinha com conotação sexual, que humilha as pessoas. Eu vi um vídeo que estava até na Globo.com, assim, o vídeo é meio desesperador e é polêmico e tal, mas a mãe pega um menino de 16 anos que fez um vídeo íntimo de uma moça da idade dele, pelo jeito, sei lá, e diz assim: você é homem para fazer o vídeo dela? Você não tem vergonha na sua cara, não? De expor a menina desse jeito, fazer uma coisa com ela que vai envergonhar a moça pelo resto da vida? Baixa essa mão, baixa essa mão. Aí o menino baixa a mão, ela pega o chão e começa: pá, 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 pá. Você não é homem? Pá, pá, pá. E dá uma surra no menino. Dá uma surra nele. A mãe da menina também devia fazer o mesmo. Mas esse menino, ele não é o vilão da história. A mãe desse menino também não é provavelmente sozinha a vilã da história, porque devia é educação, ele não sei o que lá. Mas esse menino, ele é vítima do consumo de pornografia na internet e também via WhatsApp, que o pessoal fica compartilhando pornografia pelo WhatsApp, e isso passou a ser bonito para a molecada, passou a ser bonito para os caras todos aí. Então, como é bonito, como isso vai me dar status, eu vou lá e vou fazer. E esse menino é uma vítima, porque você consome pornografia, porque a nossa sociedade consome pornografia. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, que isso passe longe de vocês. Entre vocês não deve haver sequer menção de moralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça. Esse tipo de coisa não deve ser nem praticada e nem pensada, principalmente no meio dos santos. Quem crê nisso diz amém. Amém. Eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém para nada. Quem já ouviu mais que uma mensagem aqui desse púlpito, sabe que quando eu faço menção ao sexo fora do casamento, eu não estou aqui tacando pedra em quem pratica. Eu estou ensinando a verdade bíblica, e que a verdade bíblica alcance o teu coração, e que Deus lapide o seu coração. Eu não estou aqui para dizer assim: você praticou fora e fora. Não é isso. Quando eu digo do cara que consome a pornografia, eu não estou dizendo aqui porque eu vou botar um rol aqui na frente dos irmãos da igreja que consomem pornografia, e esses serão, inclusive, eu não estou falando disso. Alguém já viu na Bíblia Jesus expondo alguém à vergonha? Ao ridículo? Alguém que já viu na Bíblia? Se ele não fez, por que a igreja vai fazer? Então, assim, a nossa função como pastores aqui é ensiná-los o que a Bíblia diz a respeito. Então, essas mudanças, a mudança que a sociedade precisa e que Deus quer, ela passa por um povo que precisa urgentemente começar a falar a verdade. Crê nisso? Amém? Essa mudança, ela passa por um povo que tem que parar de se descontrolar na ira e criar confusão em casa, confusão no trânsito, confusão na torcida, confusão no trabalho. Não deixa o diabo tomar conta do seu controle, de te descontrolar. Essa mudança que a sociedade precisa e que Deus quer para você passa por isso. A mudança que a sociedade precisa, urgente, e que Deus quer é que você não roube, você não furte. Graças a Deus isso não é comigo, não. Porque olha, eu nunca peguei um revólver, mas se puxa o gato médio, você está roubando alguém, né?
Por exemplo, você puxa a TV a cabo do carro, mas você também está roubando. Não roube, trabalhe. Essa mudança a sociedade precisa e Deus quer. Não use a sua boca para o mal, use a sua boca para o bem, e da sua boca são palavras de vida. Essa mudança a sociedade precisa e Deus quer. Não seja maldoso, seja bondoso. Essa mudança a sociedade precisa e Deus quer pessoas bondosas. Não faça comentários sujos com conotação sexual. Respeite as pessoas e aquilo que Deus deu como coroa do casamento, como coroa da relação entre aqueles que se amam. Essa mudança a sociedade precisa com urgência e Deus quer. Amém? Amém. E aí você pode dizer o seguinte: é muita mudança, mas eu vou dizer para você, Jesus pode transformar tudo isso na sua vida. Eu creio nisso. Amém. Mas por que eu não consigo mudar? Então assim, puxa, Ale, eu já me converti, eu venho à igreja, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo mudar. Por que eu não consigo? Eu ainda tenho um problema com mentira, eu ainda tenho um problema com a ira, eu ainda tenho um problema com calúnia, com fofoca, a minha boca eu uso para o mal, eu ainda tenho um problema com essas questões de imoralidade. Como é que eu faço? Por que eu não consigo vencer isso aí? E eu vou dizer duas coisas para você. Primeira coisa, o moralismo não gera mudança em ninguém. O moralismo não gera mudança em ninguém. Por exemplo, você fala, não, eu tenho que mudar com medo de condenação. Se eu não mudar, eu vou para o inferno. Eu preciso mudar, porque senão eu vou para o inferno. Isso não gera mudança em ninguém. Ou então assim, não, eu tenho que parar de fazer tal coisa, porque senão eu vou ficar desmoralizado, né? Então assim, eu preciso mudar, porque senão a minha imagem fica mal perante o pessoal. Eu sempre fui muito explosivo. Aí uma vez, a igreja de onde eu era fez um torneio de futebol, e eu acho que você estava nesse torneio de futebol. A gente fez uma quadra lá daquele colégio, ali perto da Campirais e tal. Aí jogando bola lá, e tinha um cara que era meio visitante da igreja, o Cezinha, que jogava na outra Valmir, lembra dele? Aí jogando lá, o cara me sentou o pé. Eu já não sou bom de bola, né? Derrubo o Paulo, sabe jogar bola, um Neto que joga bem, quebrou o Wilton aí, que é do ramo. Eu jogando bola, eu não tenho relação boa com qualquer coisa que seja redonda. Não é comigo. E aí o cara me derrubou, caí de boca na quadra. Como que ele faz isso com o líder da mocidade? Eu levantei e na cara dele. Pau! Lembra disso? Eu estava lá. Por quê? A mudança que eu queria ter é porque eu era líder da mocidade. Eu preciso mudar porque eu sou líder. Eu preciso mudar. Não, senão vai ser você hoje. Eu preciso mudar porque eu sou líder. Porque eu tenho que preservar a minha imagem. Isso é moralismo. Moralismo não gera mudança. Olha o que o Tim Keller diz. Os cristãos aprendem a se comportar de modo moralista com o intuito de não ser castigados ou para conquistar autorrespeito e a salvação. Eles estão aprendendo a ser morais em benefício próprio. Se você quer mudar com medo de ser condenado, ou quer mudar para preservar a sua imagem, eu sou líder, eu tenho que mudar, eu sou do louvor, eu tenho que mudar, eu sou vizinho do pastor, eu tenho que mudar. Isso aí é para você, viu, Cláudio? O Cláudio nem está aí ainda. Cadê o Cláudio? Fugiu? Então é para você, eu sou vizinho do pastor, eu tenho que mudar. Gente, isso é benefício próprio. Isso é benefício próprio. O moralismo não muda ninguém. Não muda ninguém. Segunda coisa, pastor, eu sou crente, eu sei que esse áudio para a igreja e tal, mas eu tenho problema com a mentira, eu tenho problema com a boca, eu tenho problema com a ira, eu tenho problema com a imoralidade, sei lá o que, eu não consigo mudar, mas a Bíblia não te propõe nada que seja impossível para você. Amém? Nada, a Bíblia não vai te propor o impossível. Tipo, na Bíblia não estaria para mim, encontre a sua toalha no guarda-roupa. Porque isso para mim é impossível. Eu não consigo achar uma toalha num guarda-roupa. Ela muda de lugar toda vez. Uma vez ela põe aqui,
A Bíblia não pede nada que seja impossível para você. Eu não consigo mudar. Sabe de uma coisa? A religiosidade não gera mudança. Há 2 semanas atrás eu preguei sobre o Êxodo. Que o povo não saiu do Egito para receber a lei Perdão. O povo não saiu do Egito porque obedeceu e recebeu a lei. Não. O povo recebeu a lei porque saiu do Egito. E aí o Paulo ele sintetizou. Eu odeio o Paulo, porque eu gasto 1 hora falando, ele mata tudo numa frase. Eu odeio o Paulo. Ele diz assim: Ale, o que você pregou se resume no seguinte: obediência não é premissa, é fruto. Seu miserável. Mas assim como a obediência não é premissa para você ser liberto, para você ser salvo, ela é fruto dessa libertação, ela é fruto dessa salvação. Porque eu fui liberto do Egito, eu vou obedecer como gratidão ao meu Deus. Porque eu saí do Egito e foi fruto da graça de Deus, então eu vou obedecer a sua lei. A mudança também é desse jeito. Você não muda para se converter, não, eu preciso mudar para me converter, não. Você se converte e a mudança vem. E qualquer mudança forçada, se não for guiada pelo Espírito Santo, ela não dura. Então, talvez você esteja passando por dificuldade para mudar, para experimentar a mudança que Deus quer e que a sociedade precisa, porque você está tentando mudar pelo moralismo. Ai, se eu não mudar, eu vou para o inferno. Se eu não mudar, Deus me castiga. Ou pela sua imagem: ah, você não pode fazer isso, fica mal para mim, porque eu sou o líder do louvor. Ou porque você está tentando mudar na base da religiosidade, querendo fazer a sua própria justiça para Deus. Porque quem quer fazer a sua própria justiça para Deus é bom, faz tudo certinho, e aí chega para Deus: olha Deus, o que eu estou fazendo? Como quem diz, agora o Senhor me deve, né? Eu fiz para o Senhor, agora o Senhor me deve. Quem primeiro deu a Ele para que depois recebesse? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11. Então, a religiosidade não muda ninguém. É na conversão que nós passamos a ser morada do Espírito Santo. E esse Espírito Santo de Deus, dentro de nós, a gente sendo morada dele, nós, o corpo de Cristo, dentro do Espírito Santo, nós então, com o Espírito Santo de Deus em nós, ele gera em nós fruto. E qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Então essa mudança que a sociedade precisa e que Deus quer, em nós acontece através da ação do Espírito Santo de Deus, na nossa conversão, a partir da nossa conversão. É um processo. Para finalizar, eu vou dar alguns exemplos. Se você pegar uma barra de metal e tentar dobrar uma barra de metal, você pode até envergar a barra de metal. O Márcio sabe disso, ele tem loja de material de construção. Vem de ferro lá e tal. Eu estou fazendo propaganda. Depois você não desconta. Você pegar uma barra daquela e tentar dobrar um cano de metal, você pode até mudar o formato dela. Mas na hora que você soltar, ela faz o quê? Ela volta para o formato original. Assim, são as pessoas que estão tentando mudar pela força, pelo moralismo, por causa da religião, por causa da sua imagem, com medo do inferno. Você pode até tentar mudar, mas na hora que você solta, volta a ser o que era. O outro exemplo é o seguinte: se você forçar demais a barra de metal para dobrá-la, dependendo da força que você faz, o que acontece? Se é muita força, ela pode quebrar. Assim são as pessoas que ficam tentando a mudança que Deus quer e que a sociedade precisa, por força própria, por conta da religião, porque o pastor mandou, porque não sei o que lá, porque está com medo de ir para o inferno. Chega um ponto que ela começa a ver que isso não está adiantando, porque ela cai na mentira aqui, cai lá na fofoca daqui a pouco, e aí depois cai em pecado de imoralidade. Mas ele está tentando, ele está forçando a barra,
mas não está conseguindo. Chega uma hora que a barra quebra, aí essa pessoa fala: eu desisti da fé. Não é para mim. Eu vivo sob acusação do púlpito, do pastor, da minha mente, do diabo, de mais não sei quem, e eu tento mudar por mim mesmo e não consigo. Essa barra quebrou. Agora, o que acontece se eu pego a barra de metal e aqueço? Aqueço, até ela ficar vermelha, assim, sabe? Eu consigo dobrar? Eu dobro. E depois ela volta no estado que ela estava? Nunca mais volta. Porque o calor mudou a propriedade daquele material. O calor afetou a essência daquele material. Assim são as pessoas que são impactadas pelo poder do Espírito Santo, que aquece o coração e muda a essência. E somente quando o Espírito Santo de Deus muda a nossa essência, nós podemos experimentar a mudança que a sociedade precisa e a mudança que Deus quer. É só assim. Porque senão é igual você pegar o cachorro e ensinar o seu cachorro a andar em duas patas. Eu já falei sobre isso. O cachorro ele vai andar em duas patas, mas em algum momento ele vai fazer o quê? Ele vai voltar para quatro patas, porque ele aprendeu a andar de pé, mas a natureza dele não foi transformada, né? Ele continua sendo cachorro. Assim é um cristão que não é transformado pelo Espírito Santo. Ele vai andar de duas patas, um pouquinho e vai cair, vai andar mais um pouquinho e vai cair, vai andar mais um pouquinho e vai cair, e vai tendo dificuldade de experimentar a mudança que a sociedade precisa e a mudança que Deus quer. Eu quero orar por vocês. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Deus quer mudar o nosso comportamento. Deus, Ele quer te mudar. E Deus não menospreza os seus esforços nesse caminho de mudança. Ele não menospreza. Ele não fala isso, não é nada. Mas Deus, nessa noite, Ele está mostrando para você que a mudança que Ele quer passa pela tua boca. Não minta mais. Só fale a verdade. Passa pela tua mente. Não deixa a vida te dominar. Conta até 10. Respira fundo. Respira fundo. Eu ouvi de alguém, acho que foi daqui da igreja, há um tempo atrás, as pessoas disseram: não, eu fico nervoso, aí eu vou lavar a louça. Eu não ficar nervoso, vai lá na minha casa, por favor. Me ajuda. Se isso te acalma, vai lavar a louça. Deus quer mudar isso aí em você. Deus, Ele te chama a não roubar mais, não furtar mais. Seja a sua empresa, não furte a sua empresa, não furte o seu cônjuge, não furte a sua igreja. Sabe que aquele que é adúltero, ele também é ladrão, porque ele rouba o tempo que é da esposa e dos filhos, ele rouba o dinheiro que é da esposa e dos filhos, a atenção que é da esposa e dos filhos, para dar para outra pessoa. Não roube mais. Deus quer essa mudança. Não saia da sua boca nenhuma palavra para destruir os outros. Não saia a palavra para denigrir os outros. Palavra podre. Essa mudança a nossa sociedade precisa. Essa mudança Deus quer. E ela tem que começar em você, tem que começar em mim. Deus quer que você deixe de ser uma pessoa amarga, rancorosa, mas seja bondosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que as pessoas gostam de estar perto, que fala as verdades mais duras, mas fala essas verdades em amor. Em amor. Deus quer mudar também o seu olhar, o seu linguajar,
quer tirar de você não só a prática, quanto o pensamento, quanto o olhar, quanto o palavreado imoral. Deus não te trouxe aqui para te achincalhar, não. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te mudar. A mudança que a sociedade precisa, a mudança que Ele quer. Mas você só vai mudar se você deixar o Espírito Santo de Deus encher o teu coração. Senão é tentativa com frustração, mas à medida que você se entrega a Jesus Cristo, você se abre para a obra do Espírito Santo de Deus, você vai aprendendo de que a dependência dele, a obra dele na tua vida vai te fazendo vencer o pecado, vai te fazendo vencer a mentira. Todo dia é uma briga, todo dia é uma batalha, todo dia é uma luta lascada para você se livrar disso. Você vai passar semanas, você vai passar meses nessa briga, você pode passar anos nessa briga, mas essa briga você vai vencer pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Não há frustração para aquele que quer mudar através do mover de Deus. Nós não mudamos para a conversão e o enchimento do Espírito Santo é quem nos muda. Nós não obedecemos pela força, por moralismo, mas a entrega a Deus é que nos faz obedecer e ter prazer na lei do Senhor e meditar nessa lei dia e noite. É isso que Deus quer para a tua vida. Eu quero orar com você, aí no seu lugar. Você quer tomar uma posição de mudança. Fala, Senhor, eu não quero mais mentir. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Peço no seu coração, você que essa mensagem foi para mim, Senhor, eu não quero mais mentir. Põe a sua mão sobre o seu coração, aí no seu lugar. E vai, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Eu me entrego a ti, para o Senhor me lavar. Se você quer deixar de ser uma pessoa nervosa, que explode, que quebra tudo e quer ser controlada pelo Espírito Santo de Deus, coloca a mão sobre o seu coração e diz, Senhor, eu não quero ser mais esse cabra explosivo. Gente, sabe uma coisa? Essa tem sido a minha oração e Deus tem me ajudado nisso. Ele tem me ajudado. Se eu tenho sido ajudado por Deus, qualquer um aqui pode ser ajudado por Ele, mudado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se você tem tido um problema com a sua boca, com palavras que entendem as pessoas, ou com fofoca, com calúnia, põe a sua mão sobre o seu coração, que eu quero orar com você, e quero pedir juntamente com você, Espírito Santo de Deus, me molda, me muda, me lava, me transforma. Se você tem sido uma pessoa amarga, azeda, uma pessoa que tem causado mal às suas relações, põe a sua mão sobre o seu coração e fala, Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, me abençoa, porque eu quero mudar a mudança que só o Senhor pode fazer. E se você tem sido vitimado por imoralidade, por perversão sexual, seja na prática, seja no palavreado, seja no olhar, se você está sofrendo com isso na mente, põe a mão sobre o teu coração, porque nós queremos orar juntos e você vai pedir a Deus, Espírito Santo de Deus, que dá vitória nisso, me muda, em nome de Jesus. Vamos fazer dessa oração, dessa canção, a nossa oração primeiro. Nos renova, Senhor. Nos muda, Senhor. Pelo teu Espírito Santo. A mudança que a sociedade precisa deve começar em nós. Nos muda, Senhor. Nos ajuda a falar a verdade. Nos ajuda a trabalhar. Nos ajuda a falar a palavra de Deus. Nos ajuda a falar com a brigalhada, com a confusão em casa, no trabalho. Nos ajuda a falar a imoralidade. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
Senhor Deus, eu quero orar por esses irmãos e essas irmãs que, assim como eu, entenderam a Tua palavra nessa noite e reconhecem que precisam dessa mudança que só o Senhor pode fazer. A gente é barra de metal que não se dobra pela força. A gente é barra de metal que se dobra com facilidade quando a gente é aquecido pelo poder do Espírito Santo e transformado pelo poder que há em Ti. Dá força, dá libertação àqueles que estão escravos dessas coisas que nós falamos aqui nessa noite. Pai Santo, não deixa desanimar na fé, porque tem caído. Não deixa desanimar na fé, porque não tem cumprido aquilo que sabe que precisa cumprir, Senhor. Mas que nessa noite os corações se abram para serem cheios do Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, sabendo que quando o Senhor entra em nós, nós abrimos essas áreas das nossas vidas para o Senhor. O Senhor começa uma boa obra, que o Senhor completa. A gente entra num processo no qual dia a dia a gente vai te conhecendo através da Tua palavra, através da comunhão na oração, através desse processo de santificação, de enchimento do Teu Santo Espírito, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda esses irmãos e irmãs a ficarem filhos do Senhor, a serem a mudança que nós pedimos nas ruas. Nos ajuda como comunidade de fé a termos uma palavra honrada e confiável, de modo que a gente não precise jurar por nada, porque o nosso sim será sim e o nosso não será não, quando nós tivermos essa mudança que a sociedade precisa, a mudança que o Senhor quer. Eu oro por esses irmãos, em nome de Jesus. Pelo mundo que está ao seu lado, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. vamos aplaudir a Jesus. Pode se sentar e que você seja a mudança que a sociedade precisa. Que você viva a mudança que Deus quer. Pastor Fábio, vem.
São da Igreja do Paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar Carol e Rafael aqui à frente. Eles estiveram aqui na nossa igreja em novembro do ano passado, apresentando um projeto missionário, que vocês chamam de Projeto Golf. Eles têm há alguns anos já trabalhado com missões, fazendo missões de uma forma integral, não é isso? E no último ano eles estiveram sendo treinados pela missão Frontiers dos Estados Unidos, e eles sentiram no coração deles de se engajarem num projeto que será o Projeto Golfo, onde eles passarão a residir no país chamado Oman, na cidade de Salalah.